O Edson Ferreira comentou: você precisa estudar Rusteng. É aqui que surge a ideia do Jesus, governador espiritual da Terra. Eu tentei. Fui até quase o final do volume 1 e desisti. Minha visão é mais científica e filosófica, e Rusteng é religioso demais para o meu gosto. Os autores espirituais se apresentam como os evangelistas assistidos pelos apóstolos e por Moisés. Como se a arqueologia não tem mais dúvida de que Moisés é apenas um personagem lendário. No século XIX isso até poderia passar, mas hoje não cola. O texto se baseia na ideia de queda espiritual e do Jesus Salvador, o que tem tudo a ver com a teologia católica, mas não com a filosofia espírita. Para eles, Jesus não encarnou na Terra, ele apareceu num corpo fluídico, numa gravidez simulada. Isso não resiste à mais simples análise racional. E ainda tem a visão supremacista de cristianismo. Jesus é apresentado como o espírito protetor e governador do planeta, mesmo com as tradições cristãs representando apenas 30% da população mundial. E ainda atribui a Jesus a formação do planeta Terra, com base no texto joanino que diz que o Verbo era Deus. Esse é o Jesus católico, não é o Jesus espírita. O Jesus espírita é o Jesus histórico. Eu sei que Bezerra de Menezes, Vantuil de Freitas e vários outros espíritas ex-católicos gostavam do Rusteng. A FEB chegou a colocar o estudo dos livros dele como obrigatório no seu estatuto. O Chico, que foi instruído pela FEB, defendeu a obra de Rusteng até 1955, quando ele leu novamente a Gênese. Ele comenta isso numa carta que escreveu para o Vantuil de Freitas. Depois disso, ele nunca mais elogiou a obra do Rusteng. Por quê? Porque é na Gênese que Kardec faz a mais dura contestação aos 4 evangelhos. Kardec já havia achado o texto do Rusteng enfadonho, repetitivo, e para ele, a ser verdade a tese do Rusteng, todo aquele sofrimento vivido por Jesus não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Então, querido Edson Ferreira, Rusteng não me convenceu com o seu Jesus teológico, e eu prefiro assinar embaixo de tudo que Kardec ponderou a esse respeito. Até porque, em sã consciência, anuncia alguns elementos da moral evangélica, nos quais Rusteng reafirma o óbvio do cristianismo, tudo o mais vai contra a mais simples análise racional. Eu prefiro a proposta de Kardec, de um Jesus baseado na história, que luta por um mundo melhor, mas com base em uma fé que seja raciocinada, minimamente racional.